Olá, Formosa. Hoje estamos aqui gravando mais um podcast do Formosa Pode Mais. É um canal de comunicação com o povo de Formosa do Rio Preto. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito comum que atinge todas as pessoas, de todas as idades, de todas as classes sociais, que são os problemas psicológicos, a depressão e a ansiedade na juventude. E eu trouxe hoje para conversar com a gente uma autoridade no assunto, o pastor Edinalvo, que também é psicólogo e terapeuta aqui em Formosa do Rio Preto e vem enriquecer o debate sobre esse tema que é muito importante para todos os formosenses. Pastor Edinalvo, seja bem-vindo aqui no podcast Formosa Pode Mais. Muito obrigado, Bira. É um prazer imenso estar aqui com vocês e poder contribuir com esse tema tão relevante na saúde mental, que é a depressão. Haja vista, a depressão é um transtorno que, de certa forma, já acometeu a maioria da população. Acredita-se que cerca de 9 a 10 pessoas já passou por um quadro de depressão durante a sua existência e às vezes nem percebeu. Lembrando que a depressão não é a tristeza propriamente dita, porque muitos Entendi. estão tristes e podem dizer, eu estou deprimido. Nem sempre. A tristeza é uma emoção normal, é uma reação que o nosso organismo tem a uma determinada situação de perda, de frustração, de decepção, que não necessariamente vai enquadrá-lo como depressão. Para que se feche um diagnóstico de depressão, é necessário que o profissional da área ele faça ali uma escuta, aplique inventários de depressão, lembrando que tem que existir obrigatoriamente entre os sintomas tristeza e anedonia. O que é anedonia? É a falta de prazer. A Entendi. pessoa tem uma tristeza profunda, onde ele se isola, onde ele evita o contato social, e anedonia é falta de prazer. Ela não tem prazer mais naquilo que antigamente ela tinha. Até as coisas mais prazerosas, ela acaba se Se a pessoa eximindo. jogava bola, parou de jogar bola, andar de Para... bicicleta, nadar no Exatamente. rio, fazer um Exatamente. piquenique, As atividades corriqueiras, né, que corriqueira da vida. naturalmente são prazerosas, como esporte, como sair com os amigos, de certa forma viajar. Há Viajar. uma tendência ao isolamento, né? O retraimento social é um dos sintomas também da depressão. Entendi, pastor Edinaldo. A depressão, né, juntamente com a ansiedade, são considerados o mal do século, né? Cerca de 300 milhões de pessoas no mundo inteiro sofrem ou já sofreram desse mal. Mas também é muito recorrente na adolescência. A adolescência, pelo ECA, ela é considerada aí a partir dos 14 anos, né? Nosso bate-papo é com a linguagem que o povo de Formosa entenda, né? Que as famílias mais simples compreendam aquilo que a gente está falando. E considerando que há uma incidência muito grande, né? Em relação à juventude, às pessoas jovens, o que um pai deve observar na vida cotidiana dos seus filhos como um primeiro sintoma de depressão ou ansiedade? Boa pergunta, Bira. Porque, sem dúvida, a minha esposa, inclusive, aborda muito essa questão. A mesa. A mesa é um espaço terapêutico dentro da família. É na mesa que você percebe qualquer mudança que o seu filho adolescente ele apresenta. Então, se o filho teve um transtorno, né? Mas de onde, qual a origem do transtorno? Muitos podem perguntar, mas do nada, não. Na psicologia tem uma gama que diz assim, não existe nenhum transtorno isolado. Isolado. Existe uma Que causa. nasceu do nada, Não né? tem nada do nada, não vem. Então, assim, o que leva o jovem a essa mudança? O pai conhece o filho desde criança.
Então, qualquer mudança que o filho apresentar, ele vai perceber. Por que que na adolescência o índice de depressão é altíssimo? Porque assim, a criança, até os 12 anos, o vínculo dela é mais forte com os pais. Com os A pais. partir dos 12 anos, é com os grupos de amigos. E é o momento onde ela vai precisar de uma certa aceitação. Então, qualquer tipo de aparência ou padrão que aquele adolescente apresenta no grupo, que de certa forma não é aceito, vai gerar um conflito. Existe um padrão de perfeição, onde aquele adolescente precisa se enquadrar àquele grupo. Então, devido às características, seja fisionômicas, né, anatômicas, e até mesmo culturais, pode gerar um certo choque e uma certa rejeição no grupo. E essa característica pode levar o jovem, porque a depressão não é o que acontece, mas é como você reage, pode ter Entendi. uma reação negativa. Diante de um fato ruim. Exatamente, né? Então, rejeição. O ser humano tem uma necessidade básica de ser aceito, de ser reconhecido, de ser amado. Mas ser amado é básico. E quando ele, nessa necessidade inicial, onde começam os primeiros relacionamentos de namoro, né, de amizades, ele tem essa necessidade de aceitação no grupo. E por estar sendo, às vezes, rejeitado, ou ele se sentir inadequado àquele grupo que apresenta o adolescente, ele tem um jeito diferente de ser. Entendi. Corte de cabelo, às vezes a maquiagem, tatuagens. E de repente aquele adolescente veio de uma família conservadora que não aceitava tatuagem, brinco na orelha, o corte de cabelo tem que ser aquele padrão militar Entendi. e tal. E o grupo só aceita se ele agir, ou é a questão igual, né? É o grupo de igual. O grupo tem essa característica. Você faz parte de um grupo onde você se identifica com aquele grupo. E devido a esse choque, porque o adolescente ele não é mais criança e também não é mais adulto. Então essa briga para quebrar essa dependência dos pais e se tornar autônomo, independente, embora ele ainda não é, porque ele ainda Ele, continua dependente dos pais, então ele está numa fase de conflito. E essa fase de conflito pode gerar, sim, muitos transtornos, a depender das interpretações que esse adolescente ele vai produzir. entendi. Ele está numa fase ali de se autoafirmar como ser humano, como cidadão, né, como participante da sociedade como um todo, né? E hoje eu vejo assim que existe um padrão, né, televisivo, um padrão eh, de rede social, do que é felicidade, do que é ser bem-sucedido. Às vezes, essa juventude, o jovem que entra, que passa aí na puberdade a partir dos 12 anos, se depara com esse quadro e ele desenvolve logo de cara ali sentimentos negativos. Isso pode levar à depressão, né? Exatamente. Lembrando, Bira, que a questão dos pensamentos, né? Que a depressão ela está ligada à maneira como você interpreta os fatos. Entendi. Esses pensamentos que nós chamamos na psicologia de pensamentos automáticos, eles são oriundos das crenças centrais. O que são crenças centrais? Seria a tríade cognitiva, visão de si, do outro e do futuro. Se desde os primeiros contatos que nós tivemos, os pais, escola, nós tivemos experiências negativas, nós podemos desenvolver crenças negativas. Entendi. Tá? Crença não é uma questão religiosa, espiritual. Crença é o sentido de, sabe, mentalizar. É um Mentalizar. esquema, é como se fosse uma forma. Então você aprende a elaborar os pensamentos baseado naquele molde. Então a pessoa tem uma tendência, eu não sou capaz, eu sou desqualificado. Ele faz comparações porque em casa era feita entre os irmãos, ele é melhor do que eu. Qualquer frustração, ele faz um filtro mental, né? Não, a culpa é dele, né? O outro é melhor do que eu nunca vou conseguir vencer. Então, essas interpretações negativas já vai ter um efeito no seu organismo, porque o seu cérebro ele vai liberar neurotransmissores para aquele tipo de pensamento, porque na Entendi. psicologia, o que nós pensamos vai determinar o que nós O que sentimos. nós... Não tem como você estar feliz Sem pensando pensar. pensando coisas negativas, sabe? Pensando em morte, pensando em tragédias, automaticamente você vai ter um sentimento negativo, porque o cérebro só vai liberar o neurotransmissor de acordo com o seu pensamento. Então, pensamentos positivos geram
sentimentos positivos Positivo. e reações motivadoras. Mas se o seu pensamento é negativo, a sua emoção também vai ser negativa. É diretamente Isso proporcional. me faz uma canalização direta para lares desajustados, né? Pais que se viciam, que abusam de criança dentro de casa, que há muitos casos, infelizmente. Homens que agridem a mãe, né? A mãe agride a mulher. Então, esses acontecimentos da vida não necessariamente vai gerar um transtorno de depressão. Vai depender muito da reação que aquela pessoa tem, né, àquele fato da vida, que é um fato negativo, que é um fato Exatamente. negativo. É, mas ele vai levar isso para a vida dele, né? E como que os pais podem lidar com isso, né? Eu me lembro que na minha infância, os pais da minha época, eles sempre tinham um filho preferido, né? Mas as gerações passadas, elas não desenvolviam muito essa depressão, esse sentimento de inferioridade, porque havia um amor ali, um ajuste dentro de casa. Esse desajustamento, o alcoolismo, pode levar a desencadear um processo de depressão? Com certeza, Bíblia. Quando você falou aí da primazia, né? Onde um filho é preterido, o outro não, muitos transtornos são oriundos desse tipo de comportamento. E se você for olhar até na Bíblia, a Uhum, Bíblia relata situações de favoritismo. Por exemplo, essa briga que acontece hoje entre Israel e os palestinos começou em uma família, porque um filho foi preferido e o outro foi rejeitado. Então eles já cresceram como inimigos. E hoje nações se tornaram duas nações, que são duas nações que estão ali frente a frente e que são inimigas. Mas é assim, quando a gente se depara com essas situações, você falou uma coisa interessante, né? Que naquela época as pessoas não adoeciam como hoje. Por que que adoeceu. hoje os jovens, você não pode nem falar que ele tá ficando careca, que ele já adoece. É fato que na nossa geração a gente era treinado para isso, né? Homem não podia chorar. Eu lembro que meu pai era desse tipo, homem que homem não chora, e ensinava a gente Exatamente. a ser forte. Então a gente nutria o ego, eu sou homem, né? E o homem que é homem, ele tem que, sabe, superar e não pode ser muito emotivo. E a depressão, ela tem uma origem mais ou menos na questão da sua reação. Então, não é o que aconteceu propriamente dito, não é porque eu fui rejeitado, não é porque eu fui. Não, eu escolhi ser feliz. Deixa eu ver se eu Eu consigo perceber que eu tenho potencial. Eu consigo chegar onde eu quiser. Eu tenho facilidade com as coisas. Se você enxerga, sabe, a solução dos problemas, ao invés de ficar preso nos problemas, se você consegue visualizar que cada caso é um caso e tem uma mente. E quando você falou de desajuste familiar, há teóricos que não aceitam essa colocação, né? entendi. Eles acreditam assim, que cada família ela tem a sua dinâmica, sabe? Mesmo sendo disfuncional, mas não é um desajuste. Para eles é um ajuste. Eles precisam viver naquela dinâmica, porque aprenderam daquela forma. E acaba não tendo transtorno, porque está tão habituado com aquilo que aquilo para ele é algo normal. Você vê uma família pobre, desprovida daquilo que nós consideramos essencial, mas ele está tão habituado com o sofrimento que para ele aquilo é normal. É algo que não vai incomodar, sabe? Exatamente. Quando as pessoas às vezes têm e perdem, isso pode ter sim uma interferência no desenvolvimento de transtornos mentais. Mas quando a pessoa cresceu desde o início daquela forma, não vai fazer muita diferença. Agora, se ela conquistar e depois perder, aí Aí, a reação pode ser. e você falou aí, pastor, é, dessa questão do filho preferido, né? Na Bíblia tem muito sobre isso. E da minha geração, tem muitos casos assim que a pessoa que foi preterida, que não era o preferido, ele tinha uma reação positiva. Ele disse: não, eu vou me superar e vou provar para o meu pai que eu tenho capacidade. E geralmente, e muitas pessoas realmente se tornaram pessoas fantásticas,
né, diante de um quadro que é inicialmente negativo, mas que ele teve uma resposta positiva àquele acontecimento da vida e ele acabou se superando, não ficou depressivo e é pessoa de bem, né? Inclusive, Bira, nas crenças disfuncionais, existem três tipos de crenças: desamor, desvalor e desamparo. Então, nessa questão do filhinho favorito, do papai, os demais buscam conquistar o amor do pai, tipo, sendo bonzinho, obediente, sabe? Fazendo tudo à risca para ser visto. é, Se aniquila, inclusive, né? Deixa de fazer aquilo que ele acredita ou gostaria de fazer para poder agradar o pai. Vive em função de atrair a atenção do pai ou da mãe. Às vezes nem sempre funciona. A pessoa tem que aprender a conviver com isso e mais ou menos assim. Meu pai ele pode não gostar de mim da maneira que eu espero que ele goste, mas eu sei que de alguma forma ele gosta. O que muda, você é pai, eu também sou pai, é mais ou menos assim. Não existe essa de você amar um filho mais do que outro. Há maneiras diferentes de se amar. Eu Entendi. conheço pessoas da nossa geração que foi criado num lar que aparentemente não tinha amor, mas a mãe demonstrava amor do jeito dela, como ela aprendeu e como ela acreditava que era, cuidar, suprir as necessidades e tal. Era uma demonstração de amor. Da mesma forma que para o homem, amor é prover, é proteger, é suprir. E a mulher não, a mulher tem que ter abraço, tem que ter carinho, tem que sair, tem que passear, tem que viajar, tem que dar presente, tem que lembrar da data de aniversário dela, do cachorro, Sim, do gato. isso faz parte. Amor é mais ou menos uma atitude voltada para a pessoa e não no geral. Então, cada pessoa tem uma visão de amor. Então, perceba que o transtorno não está no que acontece, mas como as pessoas reagem aos acontecimentos. Porque tem uma frase de William Shakespeare que ele fala assim: com o tempo você aprende que não é porque uma pessoa não te ama da maneira que você gostaria que ela te amasse, que ela não te ama com tudo que pode. Então, cada pessoa tem a sua maneira de Eu não expressar. tenho dúvida que meu pai, na Lisboa, ele tinha um filho preferido. Assim, que ele gostava de estar gavando, né, falando, exaltando. Mas, com o tempo, nós somos 6 filhos e meu pai desenvolveu uma técnica ou um modo de tratar, assim, que ele na verdade, ele era fã de todos os filhos, mas cada um de um jeito diferente, Claro. né? Aquele mais amável, mais atencioso, aquele mais que tinha mais iniciativa. E ele conseguiu, ao final da vida, rapaz, ter o amor dos filhos, mas, ao mesmo tempo, ele virou fã de cada um dos filhos dele. Que ótimo. Então, é muito importante. Agora, nós temos que deixar claro também que não é qualquer tristeza, né? O que assim, clinicamente pode ser considerado como transtorno depressivo de ansiedade? Ok, boa colocação. É assim, a depressão ela tem duas causas, endógena e exógena. A causa endógena é interna, Uhum. geralmente uma predisposição genética. Existem famílias que já são predispostas à depressão. Que já tem esse Parece gene. algo leigo, né? Mas é real. Tem família que você vê, sabe, uma fileira assim, e é uma facilidade de entrar em depressão. Qualquer goteira na casa já entra em depressão, né? Essa é endógena. A questão também sazonal, por exemplo, tem um tipo de depressão chamada depressão sazonal. É de acordo com o clima. Se a pessoa mora numa região fria, nublado, tende a deprimir. Porque a luz ela tem um efeito positivo no cérebro, inclusive na liberação de serotonina. E existe a exógena, que é causas externas. Externos, são os Perdas, fatores, morreu né? um Morreu um parente, aconteceu parente. uma tragédia, perdeu o emprego, uma decepção amorosa, uma traição. A pessoa entra no estado de depressão, mas pela maneira como ela interpreta. Por exemplo, pessoa que foi traída. Eu não sou bom o suficiente. Eu sou um desastre. Eu não sou bonito. Eu não sou gostoso. Eu não sou, sabe? Ele é melhor do que eu. Sim, Ela é melhor. mas tem aquele que diz assim: ah, não, eu vou superar isso aqui, eu vou arrumar uma outra pessoa, né? Eu vou dar a volta por cima. Se a ótica for essa, Se ela não, dificilmente ele entra em depressão. se ela fez isso comigo, é porque ela não me merece, que eu sou uma pessoa muito melhor. Agora, nós vemos também as tragédias humanas, principalmente
as tragédias que estão sendo anunciadas do feminicídio, né? Assim, pega o homem desamparado de estrutura, que qualquer acontecimento na vida conjugal, ele passa a bater, passa a Mas nesse matar. caso, Bira, dificilmente uma pessoa com depressão vai fazer isso, né? Há casos assim, um psicopata Ah, sim, ou uma pessoa com transtorno de ansiedade que age no impulso, ele pode chegar a cometer um feminicídio ou coisa parecida, mas o deprimido ele se isola, porque ele tem vergonha da sociedade, o que é que estão pensando de mim, o que é que ela está fazendo agora, o que é que ele está fazendo agora, né? Dependendo do sexo. Então a mente não para, sabe? Mas geralmente negativo. E quanto mais pensa negativo, mais deprime, porque diminui serotonina, diminui adrenalina, diminui endorfina. Então ela tende a liberar neurotransmissores que o deprime ainda mais. entendi. Então a pessoa dificilmente sozinha ela não consegue sair do estado de depressão. Precisa de Porque, veja ajuda. bem, tristeza, decepção são sentimentos normais. Normais. Que a gente precisa da tristeza. A gente precisa ficar triste diante de um quadro que a gente não concorda, que, que seja agressivo. Quando a gente vê uma pessoa desumana, a gente fica, poxa, existe ser humano que faz esse tipo de maldade. Aquilo ali nos deixa triste. Acontece com o pai, com a mãe, né? Faz parte do ser humano. Penso, logo existo. Então, a tristeza, a decepção, mas a tristeza que configuraria um quadro de depressão seria, então, um quadro persistente de tristeza, de isolamento. Né? Exato. Porque isso tem que ficar claro, né, para as pessoas, não é qualquer tristeza. Exatamente. Para fechar o quadro de depressão, ela tem que ter obrigatoriamente esse sintoma de tristeza e falta de prazer. Aí vem isolamento social, a questão na disfunção no apetite, a pessoa acaba tendo dificuldade. Alguns comem demais e outros de menos. Então é apenas uma disfunção. Eu uso mais a palavra Entendi. disfunção do que uma disfagia. Na verdade, a palavra é disfagia, que é um distúrbio na questão da comida. A pessoa come pouco, come muito, a depender da pessoa. A questão do sono, a pessoa passa a ter. Uns dormem demais e há aqueles que não conseguem dormir. Então não tem Entendi. essa, tá dormindo muito, tá em depressão. Nem sempre. A pessoa às vezes não está dormindo, porque depende de cada um. Então, observando esses comportamentos, a pessoa pode estar num quadro de depressão. E precisa fazer uma avaliação. Nós, psicólogos, os psiquiatras, podemos fazer uma avaliação. Pela escuta, a gente já consegue detectar alguma coisa. E algumas ferramentas que nós temos no consultório para poder identificar aquela depressão. Porque às vezes é uma depressão também associada com ansiedade, transtorno de ansiedade, que é um transtorno misto. E a depender do transtorno que ela apresenta, a terapia isoladamente às vezes não dá conta. Não Tem dá que conta. ter o acompanhamento medicamentoso. Medicamentoso. Existe quadros de depressão na infância, né? Antes da puberdade, Sim, sim, criança também pode ter né? depressão. Que muitas vezes também se confunde com outro transtorno que É porque a seria reação da criança. hiperatividade, déficit de atenção, que é um assunto muito profícuo. Talvez a gente tenha que fazer um podcast para falar sobre isso, né? Claro. A depressão na criança, a reação é diferente. O adulto, ele tende a, sabe, se isolar, se calar, né? A criança, ela fica agressiva. Agressivo. Às vezes a criança está agressiva. Eu já atendi para as crianças com depressão. Aí quando você vai observar a dinâmica familiar, que geralmente criança e adolescente, os transtornos eles estão em torno da dinâmica familiar. Então a gente nunca trata a criança ou adolescente isoladamente. Trata a família, trata aquela dinâmica. Qualquer intervenção naquela dinâmica vai gerar efeitos positivos na vida daquela criança. Então geralmente a criança está muito presa, não brinca, não se diverte, não sai, fica ali enclausurada, que é típico da sociedade moderna, Entendi. pós-moderna. Na nossa época, a gente não tinha essa prisão, né? Aprendia a nadar quase morrendo afogado, roupa dava poucos dias porque você rasgava, sabe, brincando com pneu e no mato. E ninguém morreu nem entrou em depressão, porque a gente tinha uma liberdade. Liberdade é terapêutica. Terapia. Autonomia é terapêutica. As crianças não têm. Então, dependendo da dinâmica familiar,
a criança ela pode desenvolver depressão. E me diga uma coisa, o diagnóstico precoce, né, é fundamental? Em que consiste? Quais são as... Não, o diagnóstico precoce é fundamental para tratar a doença? Todo transtorno ele necessita, né? Alguns psicólogos não gostam de prender a diagnóstico, porque geralmente assim, e está acontecendo muito isso na atualidade, principalmente em relação ao autismo, né? Transtorno do Hum, espectro autista. Porque assim, alguns profissionais não gabaritados, eles se acham aptos a dar um diagnóstico de autismo. E não é todo mundo que está apto a dar um apto a diagnóstico de isso, né? autismo. Quem tem que dar o diagnóstico de autismo é o neuropsicólogo, é o neurologista, é um psiquiatra, tá? Não é qualquer um, psicopedagogo, seu filho é autista. Às vezes a criança não é autista. Quando você vai observar, ele não tem sintoma de autismo. O fato da criança estar agressiva, ela pode às vezes estar até com depressão. E não autismo. Uma mudança na dinâmica daquela criança vai surtir efeitos positivos. Eu falo isso como terapeuta e como pai. Eu também tenho filha, criança, né? Criança, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com o diagnóstico, Bira, porque assim, o diagnóstico ele é muito importante para a gente planejar o tratamento. Você sabe o que vai fazer quando você tem um diagnóstico na mão. Mas um diagnóstico errado, ele pode trazer transtorno não só para a pessoa, mas para toda aquela família. Porque de repente aquela pessoa deixa de ser aquela pessoa e se torna o transtorno. Ó o autista, Ah, até na entendi. escola, entendeu? Ó o TDAH, ó o deprimido, sabe? O depressivo. Então a gente tem que ter cuidado com o diagnóstico. Eu acho que diagnóstico é uma coisa para a gente trabalhar no consultório. Tem que ser no consultório. Não Exatamente. pode ser no Não, não, achismo. não. Ah, que alguém me falou que os sintomas são esses de depressão. Quando você não consegue mais nem amarrar o sapato. Ah, então você já está depressivo. O que a gente quer evitar numa entrevista dessa, que tem responsabilidade, né, com o povo de Formosa, com as pessoas, é evitar minimizar as coisas, né? E banalizar o diagnóstico. Então, para que fique bem reforçado, nós precisamos de uma estrutura, né? Para acolher e tratar as pessoas com transtorno de depressão. E o médico psicólogo, o psicólogo, é o profissional indicado para isso. Não, não Exatamente. se pode ir no achismo, dizer assim, o filho de fulano está depressivo porque ele pensa assim, assado. Ah, o meu também está pensando igual, é depressivo. Esse cuidado tem que ter, né? Tem que ter. Porque assim, Bira, o profissional da área, a ótica dele é diferente de uma pessoa do senso comum. Então, quando você procura o profissional e ele faz uma escuta aguçada, na primeira sessão já dá para a gente ter noção do que aquela pessoa está enfrentando. Tá? Porque assim, se autodiagnosticar é como se automedicar, não vai funcionar. Tá? Talvez você piore o problema, porque você já cria um rótulo e dificulta de compreender a realidade como ela é. Então, procurar o profissional é o primeiro passo, né? A gente sabe que muitos, quando estão assim, com um transtorno mental, geralmente procuram o médico. Porque assim, existem as reações fisiológicas. Um exemplo, Uhum. uma pessoa que está com transtorno de ansiedade, pânico, eu estou com doença do coração, vou morrer. Porque o coração acelera, é típico do transtorno de ansiedade. A taquicardia, que é a aceleração do coração, as mãos e os pés, Sudorese. dá aquele frio, né? Frio. Aquele frio nas mãos e nos pés. A sudorese sem aquela explicação, a pessoa fala, tô morrendo. A pessoa pega o corpo gelado, aquela sensação de sufocamento, falta de ar, é coração. Aí procura automaticamente o cardiologista. O cardiologista faz os exames normais, né? E detecta que não tem nenhuma doença. Não, você não tem nada. E a pessoa, já recebi pacientes revoltados com o médico. Mas eu procurei um médico, paguei uma consulta e ele disse que eu não tenho nada, eu estou para morrer. Quando eu faço a avaliação, a pessoa tem transtorno de pânico e às vezes com agorafobia. Então, a intervenção, agorafobia. Quer resolver tudo de imediato? Não, Não. o transtorno de pânico é aquela Agorafobia. é assim, é um transtorno de ansiedade exacerbado, é aquela preocupação excessiva.
onde o seu organismo responde de uma maneira muito drástica e a pessoa não suporta, porque a falta de ar, sufocamento, né, aquela sensação de sufocamento, taquicardia, então a pessoa não resiste, muitos chegam a desmaiar, sabe? Até provocar vômito. Entendi. Porque é mais ou menos assim, para você que está em casa, e você pode fazer isso. Quando você tiver uma crise de transtorno de ansiedade, como pânico, devido a pensamentos catastróficos, o pior vai acontecer, sabe? Vai ter uma guerra, a Terceira Guerra Mundial, e você começa a entrar em pânico, primeira coisa, você precisa averiguar seus pensamentos e você vai perceber que os pensamentos são catastróficos. Você vai entrar no avião, o avião vai cair, eu vou É que morrer. é catastrófico que o pior vai O acontecer, pior né? vai acontecer, E a catástrofe. pessoa não consegue tirar aquilo da Não cabeça. tira. É uma catástrofe, é uma tragédia, ó, sabe? Então, se o avião vai cair, você não vai estar no avião, porque o coração vai acelerar, você vai passar mal e não consegue fazer aquela viagem. Então, a primeira coisa, sonde seus pensamentos e modifique-os. E segundo, ao invés de você respirar pela boca, porque o paciente com transtorno de ansiedade, geralmente ele respira errado, ele respira pela boca. E isso gera uma insuficiência de oxigênio. E a pessoa vai passar mal, porque o organismo vai sentir carência de oxigênio, o cérebro vai faltar oxigênio, vai raciocinar lentamente. Então, pratique a respiração diafragmática. Como é? Cheira a rosinha e sopra a velhinha. Lentamente. A Isso. meditação passa por isso, né? A meditação é porque, na verdade, o que é meditação? É uma técnica de distração. Porque quando você vai meditar em alguma coisa, você Você se desliga, o tirou o pensamento pensamento negativo. daquilo que te gera a ansiedade, né? Somente isso. Mas a respiração diafragmática, quando você aplica a respiração diafragmática, automaticamente seu organismo desliga o sistema nervoso simpático e liga o parasimpático, que é relaxamento. Ah, Você vai entendi. no mato, encontra uma cobra, o susto, o coração. Parasimpático é o que se desliga do O parasimpático é relaxamento, relaxamento. sabe? É um acúmulo de energia, é prazeroso, é tranquilo, é paz. Você dorme, é o Até para parasimpático, dormir. né? Quando você come, que você tem aquele sono, aquela sonolência, é porque tá ligado ao sistema nervoso parasimpático. A musculatura fica relaxada, diminui o fluxo sanguíneo nos músculos e vai para o intestino para poder colher as nutriências. No simpático, o fluxo sanguíneo vai para os músculos, para potencializar para fuga, sabe? Então, Contrai o o corpo. perigo, você tá nervoso, vai brigar, você fica trêmulo, por quê? Porque há uma pressão sanguínea nos músculos, nas extremidades, para você lidar contra aquilo que para você é aversivo. E também, assim, do ponto de vista prático, a pessoa fica travada. Travada. E ele só consegue ver o problema, ele não consegue ver a solução. Exatamente. Como eu falei, na terapia, a gente leva o paciente a realmente reconhecer que tem um problema. Claro, existem disfuncionalidades onde a pessoa cria um problema que não existe, sim, como a questão dos pensamentos catastróficos. Mas existe também essa possibilidade de existir um problema que é real, mas que ele pode mudar o foco, né? Ele pode fazer uma nova interpretação, porque assim, na nossa abordagem, na terapia cognitivo-comportamental, nós fazemos uma reestruturação cognitiva. Você fez isso muito bem aqui, quando você falou, e eu dei o exemplo, né, da pessoa que foi traída, e a pessoa pensa assim, eu não sou bom o suficiente, o outro é melhor do que eu, né? É por isso que ela me largou, por isso que ele me deixou. Aí você diz, não, é porque eu mereço melhor, sabe? Deus está cuidando de mim. Então, a minha vida vai melhorar. Então, quando você tem essa capacidade de fazer uma reestruturação na mente, então mudança de mente produz mudança de emoção. Mente sã, corpo são, que é até a questão psicossomática, né, que é o tema. Entendi. Quando você trabalha a sua mente, quando fala saúde mental, para a Organização Mundial de Saúde, saúde não é ausência de doença. Saúde é o completo bem-estar bio, psico, sócio, espiritual. Até a parte espiritual A entra. espiritual. Porque é Porque as comprovado. pessoas negligenciam isso. Negligencia, exatamente. Então, é o completo bem-estar biopsicossocial, sócio-espiritual. E quando você trabalha todas essas vertentes e mantém a sua mente, sabe, resoluta, você consegue ter saúde mental. Isso me ocorreu que você falando, eu sempre chamo você de senhor, mas hoje Fique à vontade.
As gerações novas têm uma virtude, que eles são mais abertos às terapias, né? A minha geração, e eu falo por mim, rapaz, se eu tiver que falar com um psicólogo, eu já tive essas experiências. Claro. O coitado do psicólogo, não saía nada de mim, velho. Não saía nada. Então, essa galera mais jovens, da faixa de 40 para baixo, eles têm, eu tenho muitos amigos, filho, que dizem assim, não, eu gosto de ter meu terapeuta, eu gosto de ter uma pessoa com quem conversar, né? Para dividir os meus problemas, as minhas ansiedades, enfim. É isso que eu quero que as pessoas de Formosa entendam, que existe um profissional para isso. Existe o Dr. Edinaldo, existem outros psicólogos em Formosa do Rio Preto que estão aí disponíveis para conversar, né, para discutir, ver o problema, mas também indicar uma solução. Quem sou eu, Bira, para falar de psicologia? Mas eu falo da vida. A vida, nós estamos sujeitos a tudo, né? Mas assim, eu queria que, por exemplo, praticar esporte uma boa prática para evitar o estresse, evitar entrar num estado de depressão e ansiedade. Claro. Toda atividade física, ela é benéfica. Isso é comprovado cientificamente. Foi descoberto recentemente, até mesmo em relação ao Alzheimer, que a atividade física, ela vai contribuir na prevenção do Alzheimer. Porque assim, o organismo, ele sendo exercitado, você vai, de certa forma, fortalecer a parte muscular, a parte neurológica, né? Então, de certa forma, o psicológico, você vai distrair, você vai liberar neurotransmissores de prazer, de alegria. E a questão da interação. O ser humano, ele não foi criado Para viver para viver sozinho. isolado. Minha filha falou isso na rádio a semana passada. Aham. E ela teve uma aula na escola e eu dei a oportunidade para ela falar, e ela fala muito bem. E ela disse assim: a gente não consegue sobreviver sozinho. A gente precisa conviver, sabe? E depois ela falou no espiritual. Da mesma forma, precisamos conviver com Deus. E eu fiquei assim maravilhado de ver ela aplicar isso também no espiritual. Então, o ser humano precisa se relacionar, mas se relacionar com qualidade, tá? É lógico que existem pessoas tóxicas, não devemos, tipo assim, sacrificar, menosprezar ou rotular essas pessoas. Não, são pessoas também que precisam de ajuda. Quando você vê alguém é tóxico, Ela é está alguém que precisando de ajuda. passou por experiências negativas. Eu costumo dizer assim, o ser humano é um produto de uma construção social. Então, se a pessoa ela é daquele jeito ou está daquele jeito, é porque alguma coisa contribuiu para que ela seja daquela forma. Então, eu acredito na psicologia, eu acredito também no papel da palavra de Deus, sabe? Nós vamos falar sobre isso E em outra mais adiante. oportunidade, vamos falar Não, assim. hoje ainda nós vamos Vamos, né? falar. Se tiver Não, tempo, maravilha. Então, assim, quando a pessoa ela tira o egoísmo, o egocentrismo, e ela passa a ter uma visão ampla da vida, porque assim, a vida é um sistema. não sei Nós se... dependemos um do outro. Não existe essa, eu sou o centro, porque eu preciso de você. E você precisa de mim. E nós precisamos um dos outros. Nós precisamos de Deus. Então, isso leva à unidade. E essa unidade é terapêutica, sabe? A autonomia ela é importante, mas quando você aplica a autonomia para vivenciar as experiências, para ser feliz, tanta Tem, coisa boa. tem uma política educacional que eu concordo e vou lutar minha vida inteira para que aconteça, é justamente você prender a juventude num ambiente de aprendizado, um ambiente saudável. Aí surge aquelas ideias, não, nós vamos fazer educação em tempo integral. Isso não nasceu do nada, né? Porque ali você vai estudar de manhã, você vai praticar esporte à tarde, à tardezinha você pode fazer um teatro. Tudo isso é interação com as outras pessoas, é convívio. E tudo isso é saudável para manter uma mente sã e corpo sã. Claro. A educação, como você falou aí, no sentido integral, ela é importante se olhar com essa ótica, né? De não apenas no sentido conteudista, mas no sentido assim de amplitude.
ele vai lá para estudar, tem um conteúdo, mas precisa também adequar unir o útil ao agradável. Precisa ter esporte, precisa ter teatro, outras coisas onde a pessoa vem aprender algo que ele vai necessitar para viver na sociedade no futuro. Isso aí A sim. escola particular, a gente usa sempre assim, meus filhos estudava de manhã, mas fazia uma atividade à tarde, fazia capoeira, fazia futebol e tudo. A gente sempre fala assim, não, eu quero que meu filho gaste a energia, né? Gaste a energia, porque o jovem, ele é potencializado de energia Claro, claro, com e ele certeza. não está preparado ainda assim como um adulto para canalizar essa energia no caminho certo, né? Exatamente. Por isso que eu acredito que não só as escolas particulares, mas a escola pública, ela tem que ser integral, tem que ser o dia todo. Lá você vai se alimentar, lá você vai conviver, vai praticar esporte, vai praticar cultura. E isso traz bem-estar. Aí você falou a questão, é o certo, mas o que nós temos que avaliar também, Bira, é a questão da capacitação daqueles que vão Que trabalhar vão essas crianças. trabalhar. Porque assim, eu sou terapeuta clínico e assim, o que tem de profissionais doentes, que está precisando de ajuda, de ser cuidado, e eu acho que, Aqui em Formosa tem uma incidência grande, né? sim, e Teve uma assim, época aqui que tinha muito suicídio. Graças a Deus, esse ano eu não ouvi nenhuma notícia. E a depressão é a primeira, é o primeiro transtorno incapacitante e limitante da pessoa, inclusive no trabalho. E o suicídio é a terceira causa de morte entre a juventude. Então, é muito importante a gente instrumentalizar o público para acolher justamente aquelas pessoas que não podem pagar uma escola particular. Inclusive, não pode pagar um psicólogo. exatamente. Aí entra aquela ideia, a estrutura, que nós estamos falando para a Formosa do Rio Preto. A estrutura para tratar os transtornos mentais, de um modo geral, é deficiente. E existem mecanismos, existem no governo federal, através do SUS, né, que tem a rede de atenção psicossocial, que chama os RAPS, a RAPS, e tem o CAPS. Toda cidade acima de 20 mil habitantes pode ter um CAPS. Então, Formosa, eu sinto essa necessidade de ter um CAPS aqui funcionando, porque ele vai pegar a pessoa já doente, porque o RAPS, que é a rede de atenção psicossocial, vem lá o CREAS, o CRAS. Como é que funciona isso? Um é preventivo, outro já é para tratar, e o CAPS já seria aquela doença consolidada que você vai dar o tratamento necessário. Isso é muito importante. E o município de Formosa do Rio Preto, que é um município rico, né? Todo mundo brada isso, que Formosa produz muito, que tem muito dinheiro, exige uma contrapartida do município, porque todo o benefício que vem de lá, todo o instrumento que vem do SUS, ele exige uma contrapartida do município. Essa contrapartida, eu não vejo problema em Formosa do Rio Preto, porque Formosa tem condições de dar essa contrapartida. Mas falta essa iniciativa. Ajudaria muito, pastor Edinaldo, se a gente tivesse uma estrutura dessa funcionando em Formosa do Rio Preto? Com certeza. Você falou aí, de certa forma, tudo o que precisa fazer para que haja saúde mental para uma população. Por exemplo, você falou da educação. Eu estudei psicologia, sou graduado, pós-graduado, e assim, a escola precisa de psicólogo. Então tem que ter o psicólogo escolar e ter o psicólogo educacional, né? Então na escola precisa de um psicólogo, porque o psicólogo é quem faz essa mediação entre escola, aluno e família. O professor não consegue fazer isso. Ele não consegue desvincular das atividades pedagógicas para fazer um trabalho voltado para a família. E o psicólogo é quem faz isso, né? Porque assim, o aluno, ele vem, que eu nem gosto do nome aluno, eu prefiro estudante. Uhum. Aluno é sem luz. Então, ele vem
E acredita-se que a escola é para educar. Não é o papel da escola educar ninguém. A escola é para escolarizar, preparar aquele cidadão para o futuro, né? Porque a educação é uma obrigação da família, né? Os valores e tal, é uma questão familiar. Então, a escola precisa, o profissional precisa do psicólogo, o aluno precisa do psicólogo, a direção e também a família. Aí você falou agora já na parte da saúde, né? Então, tudo que for desenvolvido, que de certa forma vai trabalhar a saúde mental, quando você falou do CRAS, o CRAS ele tem uma função mais preventiva, Aham. porque assim, identifica-se uma cidade, eu conheço pouco Formosa, que eu não sou de Formosa, mas suponhamos que existem bairros periféricos Periférico. onde os adolescentes e os jovens de classe mais inferior, né, com poder aquisitivo menor, é mais suscetível. O programa de ação social trata de vulnerabilidade social. Então, ele está suscetível a envolvimentos, né? Ele cria programa E os programas vão afastar para esse jovem socializar essas pessoas. exatamente Por isso que tem aula de capoeira, de né? música, de Futebol, violão, música, tudo é no CRAS. tudo no CRAS, Tem que estar exatamente. funcionando. Exato. Tem que estar funcionando E o isso. CREAS é mais ou menos assim, a criança já teve os seus direitos violados. Violados. Aí, nesse caso aí, o profissional já vai tratar essa pessoa, a família, já sabendo que foi violado seus direitos. Né? Já o CAPS, a função é psicossocial. Antigamente existiam os hospitais psiquiátricos, onde uma pessoa que tem uma doença mental, tipo esquizofrenia, Certo. ele era, tipo assim, tratado como um animal. Ele era amarrado, ele levava choques e era privado do convívio familiar. Ele piorava e acabava até morrendo. Isso não é mais permitido no Brasil. Essa prática não existe mais. Eu Então, conheci casas em Brasília que tinha essa prática aí, entendeu? exatamente. Mas hoje está banido, O né? CAPS ele tem é mais ou menos assim. É na cidade, a família acompanha, ele passa o dia no CAPS, final do dia vai para casa, ele vai ter a prescrição sempre para tomar medicação, o governo vai oferecer a medicação, então vai haver um controle e vai trabalhar, inclusive através do psicólogo da instituição, os desajustes familiares que às vezes leva aquele paciente ao transtorno. Por exemplo, a esquizofrenia. A esquizofrenia, as pesquisas mostram que a maior causa é a predisposição genética, sabe? A pessoa já nasce esquizofrênico? Não. Não. Mas a depender de uma Um situação gatilho. extrema, aí aquilo ali é acionado, depois de acionado, já foi. Tem que tratar mesmo. Eu não posso deixar de passar o gancho, que o senhor deixou a bola quicando. Eu me lembro que quando você fala que tem que ter um psicólogo, né? Ele tem que ser imediato, né? Ele tem que estar ali, tem que estar observando. Antigamente, aqui, eu estudava no Rosita Teixeira, e uma certa vez nós fizemos uma peraltice lá. Peraltice de adolescente, e Dona Mariazinha era a diretora. Ela nos chamou, suspendeu, disse assim, olha, vocês não precisam assistir aula hoje. E quando foi meio-dia e 15, a Dona Mariazinha já estava na minha casa, comunicando aquilo aos meus pais. Então havia uma imediatidade em relação à observação de um comportamento que não era bacana, que estava desajustado na criança. Isso falta hoje. E também aquela interação pais e aluno, né? A escola, como o senhor falou, a escola, ela educa, né? Escolarize. Escolariza, mas a educação é um conjunto. Tem que ter pais e mestres, tem que ter escola, estrutura, porque senão não vai dar certo. Bom, nós chegamos num ponto que eu tenho que perguntar, o senhor é pastor da igreja aqui. O pastor Edinalvo, ele é psicólogo, pós-graduado, né? Mas ele ministra a palavra de Deus. Ele tem aqui a igreja dele. Mas muito se fala assim que a palavra de Deus, aquilo que está escrito na Bíblia, se você seguir ela
corretamente, você evita sentimentos negativos, você evita a depressão, a ansiedade. E há várias passagens da Bíblia nesse sentido. O que o senhor tem a acrescentar, além do seu conhecimento profissional, que o senhor estudou para isso, mas a escola da vida e como a espiritualidade, ela é alimento, ela tem que estar inserido no nosso cotidiano, assim como a comida, a bebida, a vida social, trabalho, a espiritualidade. Ajuda. Claro. Bira, primeiro eu queria corrigir a questão da igreja, né? É. Eu não tenho igreja, né? Sim, desculpa, mas Porque é o aqui em leigo, é Formosa, Bira que está falando. eu percebo que aqui em Formosa o pessoal tá assim, a igreja do pastor fulano. Não, eu sou igreja, eu não tenho Entendi. igreja, eu sou igreja. E muitas pessoas, às vezes, da igreja, que faz parte da igreja, adoecem, porque ela acha assim, que aquele espaço ali construído pelo pedreiro é santo, e ali vai... Ele vai Não, resolver todos os aquilo, problemas dele. a própria Bíblia diz que Deus não habita em templos feitos pela mão do homem. Deus habita em nós. Então, igreja somos nós. A palavra igreja significa ajuntamento, agrupamento de pessoas. Então, são as pessoas, né, que se reúnem para estudar a Bíblia, para orar, para dar o apoio mútuo às pessoas e tal. Então, a igreja tem um fator social e também espiritual, porque ali invoca o Altíssimo. E pela fé acontece. Como? Faz igual o Chicó. Não sei, só sei que é assim, né? Então, a gente estimula a fé à luz da Bíblia, porque se você estudar a Bíblia, você vai descobrir que a Bíblia tem ensinamentos para a saúde, Para a saúde. alimentação, a questão psicológica. Antes da medicina, sabe, ser medicina, a Bíblia já ensinava que o fator emocional determina a sua saúde. Não que isso seja uma solução para todos os males, né? Porque tem pastores deprimidos, né? Ansiosos. Tem padres que conhecem a palavra e praticam a Claro. palavra, mas também Isso. adoecem. Mas tem um fator genético. E as pessoas, não é porque estão na igreja que não estão suscetíveis a acontecimentos negativos na sua E vida, né? quando você falou isso aí, assim, o ser humano é humano, né? Então, depois do pecado no Éden, nós nos tornamos criaturas mais fragilizadas e sujeita a tudo. Por isso que Deus falou para Adão: maldita é a terra por causa de ti. Então, toda a criação foi acometida, né? Ela foi maldita por causa do pecado. Então, o padre, o pastor, mesmo buscando uma vida consagrada, sabe, de oração, de meditação da palavra, são seres humanos, são criaturas geradas no pecado e que também elaboram pensamentos. Eles Sim, pensam, eles podem viver situações difíceis, tipo, o pastor está ali trabalhando, cuidando de pessoas, ele precisa sustentar a família dele. Então, se a igreja também não der essa contrapartida de acolher o seu representante, né, é para isso que servem os dízimos e as ofertas, é para dar assistência à obra de Deus em todos os sentidos, inclusive a manutenção daquela pessoa que está a serviço da igreja. À luz da Bíblia, o pastor, o padre, eles não recebem ali aquela ajuda da igreja para pregar, porque a pregação você tem que pregar de graça. De claro. graça você recebe, de graça você vai dar. Mas a igreja o mantém para quando precisar morrer um parente seu, quem vai fazer o culto fúnebre? Precisa fazer um casamento, precisa fazer uma visita, tá ali um conflito familiar. Quem é que vai lhe dar o aconselhamento? O pastor, o padre, que está a serviço da igreja. É nesse sentido, tá? Mas entendendo que a relação. Mas você entendeu a minha pergunta de leigo, né? Entendi, A gente fala entendi. a igreja e tudo, Exato. mas é fundamental É essa sua fundamental, explicação. fundamental. Inclusive, as pesquisas mostram que pessoas que praticam, independente de denominação, não estou aqui para defender a minha denominação. Inclusive, eu não prego placa de igreja, tá? Eu prego a fé em Jesus, sabe? Quando a Bíblia ensina que quem crê em Jesus será salvo, é Jesus, tá? Se eu pregar assim, ó, se você crê em outra coisa que não é Jesus, atribuindo algo mais, você está descrendo do que realmente a Bíblia diz. Então, essa fé ela tem que ser praticada como está na Bíblia. Crê no seu Jesus e será salvo tu e a tua casa. Essa fé, ela traz mudança. Porque eu sou alvo dessa Eu mudança. sou testemunha disso Entendeu? e posso até dar um testemunho. Momentos de que eu não sei se era depressão ou era uma tristeza misturada com ansiedade e eu sofri bastante, mas
quando eu me apoderei da palavra, né, que eu tomei conhecimento de algumas passagens da Bíblia que me dão muito conforto, refresca a minha alma. Eu sei que não deve ser a solução para tudo, porque tem um profissional, a mente ela é muito complicada, nós vamos estudar a vida inteira e não vamos entender a mente humana, né? É um estudo constante, milhões de anos. E eu me lembro de uma passagem de Paulo, né? Que estava numa situação totalmente desfavorável, ele estava preso ali, e ele mandou uma mensagem em Filipenses, que eu até coloco nas minhas, aqui no celular, estou sempre com ele, né, aberto aqui nas notas, né, que é lá em Filipenses 4, né, que ele estava, ali ele poderia ser morto, ele poderia passar o resto da vida na prisão, resolveu não abrir, viu? Inclusive, quando você cita o capítulo 4, É Bira, 4, 6, 7, salvo engano. do 4 em diante ele fala sobre Isso. alegria, alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Então, Paulo fala de alegria mesmo estando vivendo situações difíceis, o que mostra que isso é psicologia. Porque Sim, assim, para a psicologia, não é o que acontece, mas é como você reage. Então, por exemplo, numa família, morre um ente querido, aí 10 pessoas da família não tem nada, mais um entrou em mais uma depressão. pessoa tem. É subjetiva. Então, a psicologia é uma ciência subjetiva. Ela leva em consideração a subjetividade. Cada um vê a realidade do seu jeito. E é isso que faz a diferença. Mas a espiritualidade, a você ter fé em Deus, que não existe intermediários para chegar a Deus. Você vai a Ele diretamente. É só seguir a palavra. Né? Sim. Isso dá um conforto. E me deu. Né? Eu não consegui abrir aqui Filipenses 4 a 7, que eu ia ler só o 6. Deixa eu ver se eu abro para você. Só o 6. Mas tem uma outra passagem que é porque a minha vida de político ela é muito ansiosa. Existem muitas indefinições. E uma vez, Ulisses Guimarães, ele falou assim, olha, na política nós queremos sempre resolver tudo, mas nós não podemos antecipar as agonias. Existe um problema de cada dia que tem que ser resolvido. E eu vi lá em Mateus 6:34, vai lá. Portanto, não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Bastam a cada dia os seus próprios problemas. Isso dá um conforto. Isso aqui ele está falando de ansiedade, poxa. A Bíblia está falando de ansiedade. Deixa os problemas. Um minuto além desse momento que nós estamos vivendo, não nos pertence, pertence a Deus. Verdade. Quando a pessoa tem essa consciência e age conforme, eu acredito que pode não resolver todos os problemas, mas ajuda, né? Fechou aqui. É a questão de uma esperança. Paulo, quando ele fala em Filipenses, ele fala assim, ó, Isso. ele diz assim, deixando as coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo. Então, Paulo mostra assim que o que passou, você não vai voltar mais. Quando a pessoa está muito presa ao passado, ela não conseguiu ainda elaborar aquela página do passado, ela tende a desenvolver depressão. Quando a pessoa está mais no futuro do que no presente, ela tende a viver uma vida de ansiedade. Com certeza. Se ela Ele está vivendo na expectativa. expectativa. Né? Se o presente também é muito exacerbado, ele pode ser doentio, gerando estresse. 3 coisas. Passado em excesso, depressão. Futuro em excesso, depressão. ansiedade. Ansiedade. E o presente em excesso, estresse. Então tudo tem que ter equilíbrio. Tudo demais é patológico. A gente tem que ter equilíbrio em tudo que a gente faz. Exatamente. Aí tem aqui 6, Filipenses 4, versículo 6, fala, que está aqui nas minhas notas, mas eu não achei. Não estejais ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, por meio de orações e súplicas, com ações de gratidão, sejam os vossos pedidos conhecidos por Deus. Quer dizer, ele expressa sua fé em Deus. Exatamente. Apesar dele estar ali numa situação que poderia gerar uma depressão
profunda. Ele poderia até se suicidar ali, né? Mas ele preferiu o quê? Tem uma passagem do próprio guarda, né? Quando ele estava preso. O senhor me contou mais cedo. Isso. Exatamente. Que quis tirar a própria vida, porque aconteceu lá um terremoto na prisão e ele ficou com medo. Disse assim, olha, eles vão fugir, vão botar a culpa em mim, eu vou tirar a minha própria vida. E ele... Foi muito rápido, né? Muito rápido. Ele disse, não se preocupe, nós estamos aqui presos, não é porque abriu a porta que nós vamos fugir. Nós estamos aqui, resignados. E essa passagem, ela mostra dois opostos, né? Por exemplo, Paulo estava preso numa prisão construída pelos homens. Aquele carcereiro estava preso espiritualmente. Então, assim, Deus libertou Paulo para libertar o carcereiro. Entendeu? Então, assim, tem muita gente que acha que está solto, mas ele está aprisionado por algo espiritual, sabe? Vícios, tem vícios que tem causa espiritual. Então, assim, quando a pessoa se achega a Deus, Bira, eu falo assim, porque eu tenho já um bom tempo de evangelho. Dificilmente alguém se chega a Deus para não ter resposta. A pessoa só precisa querer. Como que ele falou? Né? Peça a Deus que ele vai te dar a resposta. Ele vai dar. A resposta de oração, ela vai acontecer. Agora a pessoa precisa querer. Pois é, pastor Edinaldo, muito obrigado pela sua presença aqui. Eu acho que vai ficar um podcast muito bacana. Eu acho que o povo de Formosa vai gostar. Eu só tenho a agradecer e dizer que a estrutura aqui do podcast está sempre à disposição sua e de toda a sociedade de Formosa, aqueles que tiverem algo de positivo para passar, uma esperança para o povo de Formosa, nós vamos estar aqui. Porque o podcast nosso, não à toa, se chama Formosa Pode Mais. A gente pode mais, o povo pode mais, o pastor, o padre, todos juntos podemos fazer uma sociedade muito melhor do que a que nós temos, com menos doenças mentais. Verdade. E outra coisa importante, Bira, para fechar, essa atitude sua de querer ajudar é terapêutica. Quando o ser humano ele se prontifica a ajudar, ao invés de querer ser ajudado, ele tende a ser uma pessoa saudável. Olha. Pessoas doentes, geralmente, elas são egoístas. Elas são egocêntricas, sabe? Tem que ser assim, você tem que fazer. Não. Se ninguém fizer, eu faço. Sabe? Ah, mas as coisas não estão bem, eu vou fazer a minha parte. Lembra a história da floresta que estava pegando fogo? Uhum. E a beija-flor saiu com as gotículas e foi lá e jogava. E os demais animais, mas beija-flor, você não vai conseguir apagar esse fogo. Ela falou assim, eu estou fazendo a minha parte. Então, eu acredito muito nisso, Bira, porque assim, eu não sou político, não tenho interesse de ser político, eu me sinto bem servindo a Deus e eu mostro isso servindo ao meu próximo. E não quero receber em troca, eu não faço, sabe? Aí eu vou fazer aqui e aguardar que a pessoa venha aplaudir, você é um pastorzinho querido. Não, eu faço tendo aquela convicção pela fé que eu estou fazendo para Deus. Que eu posso contar com Deus sempre. E as pessoas podem contar com esse Deus sempre. Acontece e a mesmo. Bíblia diz que mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Quando você faz algo beneficiando uma pessoa, você vai ter um efeito terapêutico na sua alma. Você vai se sentir bem de olhar aquela pessoa bem e saber que você foi responsável por aquilo. Sabe? Eu digo porque eu atendo muitas pessoas, inclusive de graça, né? Eu sou terapeuta, tenho clínica, mas, no entanto, eu atendo... A pessoa não tem dinheiro, e aí? Sabe? Como humano, como servo de Deus, não tem problema, a gente vai ajudar na medida do possível. E quando eu vejo a pessoa bem, feliz, às vezes um casamento restaurado, nada paga isso. Nada paga. É muito bom e isso faz você se sentir útil e perceber que vale a pena você é alguém que faz a diferença na sociedade. E isso a gente tem que fazer independente de qualquer outra coisa, porque isso é um mandamento do Senhor. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao seu próximo como a si mesmo. Um amor. Amor. Resumidamente é amor. Meu querido, muito obrigado, viu? Estamos à disposição. Conte com a gente aí.